a criança, ela quer fazer. E ela está num momento, esse momento da primeira infância, do primeiro setênio, né? É o setênio do boom da energia no corpo. Então, é muito raro, não tem. Se a criança está saudável, ela se movimenta, ela quer movimento, ela quer fazer, ela está na ação. Ela está vivendo o impulso volitivo com todo o seu corpo, né? Então, ela tem vontade de realizar e ela quer, ela faz. Então, a criança não tem preguiça. Nesse primeiro setênio, chamar a criança de preguiçosa é um erro. A criança, ela não tem preguiça. Ela quer participar de tudo que envolve a vida, de tudo o que permeia se tornar um ser humano, né? E aí, o que acontece quando a criança ela está sem disposição para fazer? Então, às vezes, é a presença de eu do adulto que está faltando naquela atividade. Então, a criança olha e não vê no adulto, normalmente, e isso acontece, e eu não estou fazendo nenhum julgamento, né, gente? Porque eu também passo pelos meus processos. Às vezes eu estou lavando os pratos e o meu pensamento está muito longe. Aliás, eu até gosto de lavar os pratos, porque é uma atividade que não exige o meu pensar ali presente. Eu posso lavar os pratos criando uma história, inventando, vivendo em outro momento, surfando, sei lá, andando a cavalo. Eu não estou ali, eu estou em qualquer lugar, menos lavando os pratos. Isso acontece. Então, diante da criança, isso não é legal que aconteça. Diante da criança, é legal que a atividade que a pessoa esteja fazendo, o seu eu esteja ali, ela esteja presente naquela atividade. E aí uma coisa que na Waldorf, nos Jardins Waldorf, a gente faz muito, é quando a gente está fazendo a atividade e começa a cantar. Porque quando eu estou cantando, não tem como eu estar cantando uma música e estar andando a cavalo no meu pensamento, né? Se eu estou ali lavando os pratos, então a música ela ajuda, além de ajudar a harmonizar o ambiente, deixa a atividade, aquela coisa rotineira que tem que fazer todo dia, a mesma coisa. A música, na hora que você faz e canta, traz outro valor, outro aspecto, né? Então, uma música que você gosta de cantar, experimenta fazer isso, se você ainda não fez. Quando você estiver lavando os pratos, começa a cantar. Ou então, fazendo outra atividade, sei lá, cozinhando, aí canta, para ver. Você fica mais presente naquilo que você está fazendo, né? E aí, quando o adulto ele está todo com os gestos e o seu sentimento, o seu pensamento e seus membros naquela ação, ele está todo por inteiro naquela ação, a criança, opa, eu quero isso, eu quero fazer isso, ela quer fazer. Então, quando a criança está preguiçosa, a primeira coisa, antes de falar que a criança não quer fazer nada, eu estou falando de criança de primeiro setênio, tá, gente? Porque depois, quando a criança cresce um pouco mais e começa a entrar na adolescência, começa a ter uma preguiça mesmo. E aí é uma preguiça orgânica, não é nem uma preguiça de safadeza, assim, sei lá, não quer fazer nada. Não, existe mesmo. O corpo começa a se aquietar e há um esforço para colocar esse corpo em movimento. Na adolescência, o que está acordado é o pensar. Então, o pensar está a todo vapor, né? Com a mesma força que esse impulso volitivo estava nesse primeiro setênio. Quando a criança está a partir dos 12, 13 anos, 14 anos, o pensar, ele ganha essa atividade que a gente vê manifesta na criança de primeiro setênio. Mas a criança de primeiro setênio, ela não é preguiçosa, de jeito nenhum, não é. Se ela está preguiçosa, tem que se questionar.
Esse adulto, quando ele está fazendo sua atividade, seu trabalho, ele está fazendo mesmo com vontade, ele está ali presente, como que ele está realizando aquele trabalho? Ele está fazendo com gosto? É feliz fazendo aquilo? Aquilo que ele escolheu para fazer? E não só as atividades domésticas, né? A atividade, se você trabalha, se você desenvolve uma atividade profissional, ainda mais agora que nós fomos convocados a ficar em casa e trazer esse trabalho para dentro de casa, como que você faz esse trabalho? Porque tudo isso a criança ela está absorvendo. Então, se você não gosta de fazer, se você faz com má vontade, se tá, eu não aguento mais fazer isso, a criança ela vai absorver. Então, e eu falo isso não é para você se sentir culpado, nem nada disso não, porque isso acontece, vai acontecer. É só para você entender que não é uma preguiça dessa criança de primeiro setênio, né? Ela só está imitando a sua postura, que de repente naquele momento é o que você pode oferecer. E tudo bem também, né? O que a gente vai fazer?